Cuidado como você vai falar. Você pode ofender a pessoa, vai machucar ela, pode feri-la. Cuidado, não fale desse jeito. Vivemos dias complicados, onde você tem que tomar muito cuidado como você fala para não ferir esse ou aquele, politicamente incorreto. E eu tenho pensado, passado por algumas situações e analisado, será que o problema é como eu falo ou o que eu falo? E aí eu cheguei à conclusão de que a Bíblia já anteviu esse tempo de uma maneira muito precisa. O problema das pessoas não está em como você fala, mas o que você fala. Elas não suportam. Vamos pensar um pouquinho sobre isso à luz da palavra de Deus? Fica comigo aí. Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo. Gravando hoje para passar amanhã. Hoje é feriado, amanhã, quando você estiver assistindo, que é agora, não é agora, foi ontem. Mas ontem é hoje para passar amanhã, entendeu? Não entendeu? Tá bom. Mas eu estou gravando um dia antes, aproveitando o feriado para não ter que fazer o meditar na parte da manhã tão cedo e aproveitando a folguinha aqui de tarde para preparar o que você vai assistir amanhã. E na verdade não é amanhã, é agora, porque você está assistindo agora, entendeu? Mas vamos lá. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você puder, da sua rede, do seu WhatsApp, nas suas Instagram, Facebook, onde você estiver. Divulga esse vídeo. Eu creio que ele pode abençoar muita gente e ajuda a gente a crescer também. Como eu falei aí, a gente vive dias muito difíceis, complicados. Essa semana que passou eu tive alguns embates com Satanás, e eu digo Satanás porque é ele próprio que está por trás de todas as tentativas de desestabilizar a nossa fé, desacreditar, desanimar. Mas eu, às vezes, considero Satanás um aliado. Por que um aliado? Porque ele é um termômetro para mim. Quando ele fica furioso comigo, eu fico feliz. Porque ele mostra para mim que eu estou no caminho certo. E isso me alegra. Mas é interessante ver os embates, as tentativas, os levantes. E essa semana foram pelo menos 4, de frente mesmo, assim, que tentam nos desestabilizar, fazer a gente desanimar, parar pelo caminho. Mas quando eu sei que eu estou com a verdade, eu não dou um passo atrás. Eu sou uma pessoa assim que muitas vezes a unção de Pedro ela aflora em mim e eu sei que a minha maneira de falar, a maneira de me colocar muitas vezes fere pessoas, agride. E eu não tenho problema nenhum em fazer um caminho de volta quando necessário. Quando entendo que a maneira como eu me coloquei, como eu falei, feriu alguma pessoa de alguma forma, eu não tenho problema algum de voltar atrás, de pedir perdão, mas eu não volto atrás quando eu sei o que eu estou falando. Então eu posso voltar atrás na maneira como eu falei, mas quando eu sei que eu estou embasado na palavra, eu não volto atrás no que eu falei. E eu tive a oportunidade essa semana de dialogar e questionar essas coisas com algumas pessoas, onde elas trouxeram para mim a minha maneira de me colocar e eu entendi que de alguma forma eu fui um pouco duro, agressivo, e eu não tenho problema nenhum em dizer, irmão, me perdoa por isso, mas eu não abro mão do que eu falei, porque está totalmente embasado na palavra de Deus. E nesse sentido, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês do nosso meio. Tem sido chato certas coisas, porque em nome do bom senso, em nome
não machucar este ou aquele irmão, a gente acaba pondo no mesmo pacote a verdade. E aí a verdade que precisa sim ser dita, ela é tida como religiosidade. E isso eu não aceito, e não vou aceitar nunca. E tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o primeiro deles se encontra aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando ela diz assim, a partir do verso 1, nós vamos ler 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5, quando ela diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que descrição mais fidedigna dos tempos que a gente está vivendo. Os homens têm se tornado tudo isso mesmo. E virando uma página da Bíblia, a gente tem uma orientação, e é nessa que eu me firmo, que ainda está em 2 Timóteo, capítulo 4 agora, do verso 1 ao 5 também, quando a palavra de Deus diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vivemos um tempo de muito mimimi, cheio de não me toques, de regrinhas para não ofender, não fale isso porque pode machucar, pode ferir, e depois essa pessoa sai e não volta mais. E sabe, olhando o comportamento de Jesus nos evangelhos, eu não vejo esse Jesus frouxo, fraquinho, sensível, melindroso. Isso me irrita de um jeito. Eu não vejo Jesus tendo esse cuidado com as palavras, porque pode ofender esse tipo de gente. Eu não estou nem aí se eu vou ofender ou não, uma vez que eu estou com a verdade. Como eu já falei, eu tenho sim que ter o jeito certo de falar, mas eu não abro mão do conteúdo do que eu vou falar, quando ele está escorado e firmado na palavra do Senhor. Outro dia, numa situação, pessoas que não gostaram do que eu falei, e eu tive o aval de quem eu tinha que ter, confirmando que aquilo que eu falei foi somente Bíblia, e falaram assim, mas talvez ele nem volte por causa disso. E eu pensei comigo, se ele não voltar por causa da palavra, desculpa a minha sinceridade, mas já foi tarde. A palavra é inegociável. Eu não negocio com a palavra. Concordo e confesso que às vezes eu peco na maneira de comunicar. Mais uma vez, não vou nem mais falar isso. Mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês não é a maneira, é o conteúdo. As pessoas estão se escandalizando com o conteúdo, porque agride a forma delas viver, de pensar. Só que o conteúdo é a palavra. E a palavra é inegociável. Eu separei algumas passagens aqui que eu queria compartilhar com vocês, para a gente ver o modus operandi
do nosso Senhor Jesus em algumas passagens. A primeira dela a gente encontra lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 27 e 28. Quando Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Jesus está falando, isso fede para mim. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus, em outras palavras aqui, ele está falando assim, eu tenho nojo de vocês. Vocês fedem. A justiça de vocês me incomoda. Ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 12, verso 34, Jesus diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em João 8,44, ele é mais pesado ainda. Quando ele diz assim, interpelando os fariseus que estavam ali testando ele, questionando Jesus, olha o que ele fala. Vê se uma frase dessa tem como ser com milindres, com toques de florais, para não machucar, para não ferir. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um texto que eu gosto muito também a gente encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Capítulo 7, de 6 a 8. Quando ele também, de uma maneira muito delicada, doce, diz assim, Marcos 7, verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, presta atenção nisso, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, olha que expressão interessante que vem agora, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. E a gente tem, como igreja, às vezes, pecado nisso, porque a gente está mais preocupado em não ferir a sensibilidade do outro, que é frágilzinho, e em detrimento disso, a gente alivia a verdade para não comunicar ela da forma poderosa que ela precisa ser comunicada. Olha Mateus 21, verso 13. Mateus 21, 13. Quando Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Pesado isso, né? Sabe, irmãos, a verdade, ela é imperativa, ela é imutável. Eu gosto de um texto também de 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, que diz assim, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade.
E um verso muito conhecido que a gente encontra em João 8,32, quando ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe? Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele foi muito claro quando ele descreve o que ele veio fazer nesse mundo. E eu acho que são princípios e valores dessa natureza que a gente está deixando de lado. Jesus deixou escrito assim em Mateus 10, verso 34 até o 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Amados, a gente não pode esquecer que a palavra de Deus, ela agride, ela é pesada. Em prol de uma classe que a gente não pode ofender, que a gente não pode machucar, não pode magoar, a gente está deixando de lado valores eternos da palavra que precisam ser ditos sim. E aí, muitas vezes, quando a gente fala a palavra como ela precisa ser dita, a gente é taxado de religioso. Ora, se falar a verdade acima de qualquer coisa é ser religioso, pode pôr a peça aqui na minha testa. Religioso. Problema nenhum. Porque eu vou continuar sendo religioso. Quando a palavra pedir que eu pregue a palavra como a verdade que ela é. Eu não abro mão da verdade. Vou falar pela última vez. Talvez eu precise rever em algumas situações a minha maneira de comunicar. Mas eu não vou deixar de falar a verdade porque o irmãozinho ou o outro ali vai se sentir ofendido. Se ele se sentiu ofendido, ele está ofendido com a verdade da palavra de Deus, não com o que eu estou falando. Isso precisa ficar muito claro. Isso é inegociável e eu não abro mão disso. E nós, como igreja, precisamos atentar e voltar à verdade, à raiz da palavra. Porque a impressão que eu tenho hoje é que se Jesus voltasse a esse mundo como o Cordeiro de Deus novamente, ele seria de novo crucificado. Só que dessa vez pelos crentes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então eu entendo que nós, como igreja, precisamos rever muitas coisas. Rever a maneira como temos nos portado. Nós temos feito concessões que agradam a Deus ou acariciam o ego do homem? O evangelho é pesado, ele bate de frente sim, e tem que bater. E nós não podemos aliviar nesse sentido, e eu não vou aliviar. Então, Satanás, obrigado por nesta semana me mostrar por 4 vezes que eu estou no caminho certo. Eu não vou arredar o pé. A verdade vai continuar sendo dita por mim, quer gostem, quer não, porque eu não abro mão da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quer vocês gostem ou não, eu vou continuar com a verdade. Que o Senhor te abençoe.